Diz assim o Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que este homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu não vier a gloriar-me, não serei louco. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isto para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim e do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Rei fiel, Deus da verdade, Senhor. Chegou a hora, mais uma vez, da Tua verdade ser proclamada, Senhor. Tu és santo e verdadeiro, Senhor, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Edifica-nos então, Senhor, da glória na Tua palavra agora, Senhor. Ensina-nos, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, Altíssimo. Revela-te agora, Senhor, a Tua igreja com poder, Senhor. Com poder, Senhor, de toda a terra, para que nós possamos, Senhor, ser alicerçados mais uma vez no Teu poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, olha para mim agora, olha, Senhor, da glória para minha mente, olha, Senhor, para o meu coração, olha, Senhor, para os meus ouvidos, Senhor, olha para os meus lábios, Senhor da glória, Pai, oh Deus, que a minha alma agora, Senhor, se incline diante de Ti mais uma vez, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, oh Deus, fazer a obra que Tu desejas neste lugar esta manhã, Senhor. É somente para a Tua glória, Senhor, somente para a Tua glória, meu Senhor. Então, meu Deus e Rei, fala, Senhor, a este povo e fala aos meus ouvidos, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Somos gratos verdadeiramente a Deus, né? Irmãos amados, vemos aqui o apóstolo Paulo, como nós já dissemos, né? Enviando uma carta à igreja em Corinto, segunda carta já de Paulo à igreja. E Paulo era um homem de Deus, né? Paulo, depois que se converteu, teve um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco, né? Teve aquela visão, ficou cego e depois ali buscou a Deus em oração, e Deus ali enviou um servo dele, Ananias, e ali orou por Paulo e as escamas dos seus olhos caíram. A partir de então ele começou a pregar a palavra de Deus,
ele começou a pregar ali a verdade de Deus, e como eu disse aqui hoje já, ele recebeu revelações tremendas, necessárias, né, extremamente necessárias para a igreja, né? Uma das maiores revelações que Paulo fala a respeito daquilo que ele recebeu de Deus são os dons do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do povo, né, na vida daqueles que são igreja, né? E Paulo, irmãos amados, está dizendo aqui, ele começou esses versículos dizendo algo muito interessante, porque Paulo era extremamente cobrado, né? A igreja, né, a igreja de Cristo, ela sempre foi uma igreja de altos e baixos, né? Tanto é que Paulo tinha extremas preocupações com a igreja e orientava de forma clara, de forma dura, ali a postura das pessoas que frequentavam ali a igreja, que tinham, né, e que tinham assim uma vida espiritual. E essa vida espiritual, Paulo se preocupava tanto que essa vida espiritual fosse uma vida verdadeira em relação a Deus, para que as pessoas fossem verdadeiramente edificados, né? Paulo, certa vez, ele falou, né, que ele não pregava uma palavra dele, ele pregava a palavra de Jesus Cristo. Ainda que a palavra de Jesus não fosse agradável, era esta a palavra que ele pregava. E ele não abria a mão, né, de pregar a verdade de Cristo, né, ainda que esta palavra, né, fosse uma palavra revolucionária, uma palavra que abalava ali ritos, que abalava ali a sociedade, que abalava ali, né, posturas, né, costumes que as pessoas tinham naquela época, né? E Paulo, como ele era muito cobrado, chegou uma hora que ele resolveu falar de algo que ele nunca tinha falado para ninguém. E se você olhar aqui, né, o testemunho de Paulo, quando ele disse assim: conheço um homem em Cristo, né, que há 14 anos foi arrebatado. Paulo estava falando dele mesmo, e Paulo tomou o cuidado de falar, né, numa terceira pessoa, né, dizendo: eu conheço uma pessoa que foi arrebatado há 14 anos atrás. Então Paulo, né, guardou segredo, Paulo não contou aquilo para ninguém durante pelo menos 14 anos da sua experiência, daquilo que ele teve com Deus, porque aquilo que ele teve com Deus, eu creio que foi assim, extremamente forte e extremamente pessoal também, né? E nós devemos olhar para esse detalhe da palavra e já entendermos, irmãos amados, que Deus sim se revelará a nós, que Deus, ele sente prazer em se revelar a nós, ele sente prazer em revelar coisas que nós necessitamos, ele sente prazer em revelar coisas, né, necessárias para que nós possamos viver o nosso dia a dia. E o homem, ele precisa ter essa saúde espiritual, porque assim como Deus fez com Paulo, que era um servo dele, né? Deus deseja fazer coisas extremamente parecidas com as nossas vidas, para que nós sejamos edificados, tenhamos experiências com o Senhor, para que nós possamos o quê? Né? Nessas experiências que nós temos com Deus, edificar pessoas e edificar as nossas próprias vidas, né? Eu acho interessante, né, quando o apóstolo Paulo abordou os dons espirituais, e Paulo abordou os dons espirituais de diversas formas, né, complementando, né, as diversas falas dele, para que nós compreendêssemos a verdade do Espírito Santo. Quando Deus falou dos dons espirituais, Deus falou a respeito do dom de línguas estranhas. E Paulo, nesse momento, ele falou assim que ele agradecia a Deus porque ele falava muito mais línguas estranhas do que qualquer uma outra pessoa que ele conhecesse. E ele disse algo importante, que o dom de línguas estranhas edifica a nós mesmos e não edifica a igreja, né? Os outros
dons espirituais, eles edificam a igreja, são dados por Deus para que a igreja seja edificada. Então o dom de cura, né? Quem tem o dom de cura, edifica aquele que ele ora para ser curado. Quem tem o dom de profecias, profetiza para alguém, né? Para aquela pessoa que está recebendo a profecia, ela seja edificada, ensinada, exortada por aquela palavra profética, né? E demais dons, né? Todos os dons que Deus deu ao homem, que são capacitações para o homem, o objetivo de Deus é que, né, as pessoas fossem edificadas através de um homem, pela capacidade que Deus dá ao homem para edificar vidas, com exceção do dom de línguas estranhas. E é muito natural isso, né, irmãos? Porque, né, você imagina aqui, eu pregar aqui essa mensagem em línguas estranhas, né? Ia ser meio maluco, né, irmão? Só quem tem o dom de interpretação de línguas é que conseguiria entender. E nós devemos compreender que Deus, quando Ele faz alguma coisa para as nossas vidas, Ele faz por necessidade. Deus não está interessado em fazer algo nas nossas vidas simplesmente, né, para nos agradar. O próprio apóstolo Paulo, ele disse, né, numa das cartas que ele enviou, se eu não me engano, à igreja em Filipenses, ele disse que se nós oramos e não recebemos é porque nós pedimos mal. Nós pedimos coisas que só servem para o quê? Para que o nosso ser como é que se diz? Se sinta preenchido. Quando na verdade nós devemos pedir coisas para Deus que nós necessitamos, né? E Deus sabe muito bem a necessidade do homem, irmãos. E uma das necessidades do homem é ser edificado por Deus, ser preenchido por Deus. É ter um contato próximo com Deus, é ser orientado verdadeiramente pelo Senhor e receber revelações maravilhosas de Deus para as nossas vidas. E eu vou dizer para você, irmão amado, quantas coisas Deus revelou a mim, né, que nenhum homem conseguiu me ensinar, nenhum pastor conseguiu me ensinar, sabe? Nenhum seminário teológico conseguiu me ensinar, mas a revelação de Deus, né, o ensino de Deus, conseguiu verdadeiramente, né, ensinar aquilo que eu necessitava em determinados momentos, né? E eu não estou falando de revelação para mim, eu estou falando de revelação para a igreja, irmãos. Coisas que a igreja precisava aprender, que a igreja precisava receber, e Deus veio revelar porque eu não tinha recebido nenhuma orientação de ninguém. Ninguém tinha sido usado por Deus para fazer aquela obra. E eu gostaria que você, que cuida da sua saúde espiritual, que se preocupa com a sua saúde espiritual, que você dedique tempo para que Deus possa executar esta obra. Que você dedique tempo para que Deus possa, sabe, né, conversar contigo, te ensinar coisas que você não sabe, te mostrar coisas que você precisa saber, né, e edificar, te preencher, né, com as coisas que são dele, para que você possa o quê? Ter sabedoria espiritual neste mundo. Porque como o apóstolo Paulo falou aqui, né, nesse próprio texto da palavra, em diversos outros, né, neste mundo tenebroso nós teremos aflições, e nós conseguiremos vencer as nossas aflições em Cristo sempre. Nós não vamos simplesmente passar e viver com a aflição, nós vamos saber viver e vencer a aflição, porque Deus cuida de nós, né? Deus cuida de nós, né? Aquele provérbio, né, que existe no mundo, né, de que a gente não deve dar o peixe, mas devemos ensinar, né, a pessoa a pescar.
É assim que Deus faz muitas vezes, porque Deus tem todo o poder e Deus tem toda a autoridade no universo inteiro para fazer qualquer coisa, e Ele poderia fazer qualquer coisa pela sua vida hoje. Deus poderia fazer qualquer coisa que você busca e que você necessita hoje, mas os princípios de Deus, a sabedoria de Deus, faz com que Ele saiba lidar muito bem com os seus desejos, né, e com as suas necessidades. Sabendo também, irmãos amados, conforme você sabe, a Bíblia inteira, ela é extremamente condicional. E a Bíblia inteira, ela prega a lei da semeadura. Ou seja, tudo aquilo que você planta, você colhe. Esta é uma lei de Deus. Tudo o que você planta, você colhe. Então, se você plantar a vontade de Deus na sua vida, se você plantar, né, aquilo que Deus deseja que você esteja fazendo, você vai colher dos frutos da tua fidelidade. Assim como se você pecar, assim como se você agir, né, segundo ali a condenação de Deus, você vai colher os frutos também das suas atitudes. Compreenda isso, irmãos, que o perdão de Deus para a sua vida, né, em relação a um pecado, não vai anular a consequência daquele pecado na sua vida. A salvação virá, mas enquanto você estiver nesse mundo, as consequências de atitudes equivocadas virão sobre a sua vida, e nós devemos contar com a misericórdia de Deus, para que Deus nos sustente e faça com que nós suportemos as nossas lutas, geradas por atitudes malucas, loucas, pecaminosas, que o homem, em determinado momento da sua vida, procede, faz e pratica. Sabe, irmãos, o nosso Deus é o mesmo. E se você tem um contato próximo com Deus, você vai entender perfeitamente aquilo que eu estou falando aqui, e você vai sim se chegar na presença de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu tenho pavor de pecar, Senhor, eu tenho pavor de errar, Senhor, eu tenho pavor de te entristecer, Senhor, eu tenho pavor de não fazer a tua vontade, né? Aquele que tem verdadeiramente o Senhor na sua vida, ele se aproxima de Deus durante as suas orações e apresenta sim os seus pavores, os seus medos. E o nosso medo maior é de fazer algo errado em relação a Deus. Deveria ser esse o medo que norteia a nossa vida, ou seja, o temor a Deus. O temor a Deus. O temor a Deus, né, é um princípio de sabedoria, diz a palavra do Senhor. E as pessoas às vezes elas confundem aquilo que Deus fala, porque quando Deus fala que nós devemos ter temor do Senhor, Ele não fala que a gente deve ter temor, né? A preocupação de Deus é que nós tenhamos temor, né, da consequência do erro, da morte, da destruição que pode vir sobre a nossa vida por causa do erro, mas, né, o nosso temor deve ser o quê? De errar em relação a Deus. Não das consequências, mas da atitude em si, né, que o homem deve se preocupar, né? Porque o homem, ele chega muito na presença de Deus, né, para o quê? Para exalar ali, né, e para pedir a misericórdia de Deus para a sua vida, que é necessária. E o homem pouco chega na presença de Deus para apresentar a sua vida espiritual, dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser melhor para Ti. Senhor, eu quero não errar. Senhor, eu quero ser fiel.
O homem, ele precisa chegar na presença de Deus de forma humilde, sabe? Quebrantado no seu coração, para que Deus possa estar revelando ali, né, as ciladas do inimigo, para que Deus possa estar ali falando efetivamente através do seu Espírito Santo, né, das atitudes que devem ser mudadas no homem. Sabe, esse é o contato próximo que nós temos com Deus, né? Esse é o contato que nós devemos ter com Deus. E todas as vezes, irmãos, que a gente fala de coisas espirituais, todas as vezes que a gente fala de coisas, de preocupações espirituais, parece que está tão distante da igreja, parece que está tão distante das pessoas hoje em dia, né? Sendo que essa deveria ser a maior preocupação das nossas vidas, e as pessoas se preocupam tanto em resolver o problema A, em resolver o problema B, em receber isso de Deus e receber aquilo de Deus, que Deus abra a porta, que Deus cure, que Deus liberte, né? Que Deus faça tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo. Mas nós, quantas vezes deixamos de lado da maior preocupação, que é o quê? Que nós sejamos melhores para Deus, e que isso, né, é aprender a pescar. Porque por conta dessa atitude, você vai resolver todos os seus problemas. Por conta desta atitude, você vai conseguir a vitória e você vai sair vencedor. Sabe, as pessoas querem a vitória, sabe? Mas elas não querem aprender a lutar, a batalhar, para que possam vencer. E é Deus quem pode ensinar, é Deus quem pode fazer. E se você cuidar da sua vida espiritual, né, as coisas neste mundo, as coisas que são do mundo material, se sujeitam sempre ao mundo espiritual. E se você estiver, né, com sabedoria neste mundo espiritual, você vai saber lidar de forma plena no mundo material. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse uma palavra em determinado momento, até anotei aqui. Ele disse assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, não fica muito atento nas coisas que você percebe neste mundo, nas coisas naturais, porque aquilo que você tem que estar atento são nas coisas que você não vê, que são as coisas espirituais. São as coisas espirituais. A palavra espírito, ela é originária da palavra vento. Ou seja, a gente não vê o vento, a gente sente o vento. Se você tentar ver o vento, só se tiver muita poeira aí, né? Mas aí não é o vento, é a poeira que você vê. O vento você não vê, mas você sente. E as coisas que são de Deus, elas são assim, são percebidas na nossa sensibilidade espiritual. São percebidas na nossa sensibilidade espiritual. Para que a gente possa, o quê? Na nossa fé e na nossa perseverança, alcançar as coisas que são de Deus. E Paulo, nessas experiências que ele teve, assim como você deve ter experiências com Deus, teve revelações durante o arrebatamento que ele teve, e a Bíblia diz que
Paulo estava em êxtase tão grande nesse momento que ele não sabe se ele foi levado até o terceiro céu. Você sabe qual que é o terceiro céu, irmãos? O terceiro céu é o paraíso, é onde Deus habita, né? Terceiro céu, atmosfera, universo e acima do universo. É onde Deus habita. Paulo foi levado até o terceiro céu e ele não sabe se ele foi levado no corpo ou fora do corpo, porque ele estava num êxtase espiritual, assim como João, quando recebeu as revelações do Apocalipse, ele estava em êxtase espiritual. Buscando a Deus. João estava buscando a Deus, estava orando, estava ali entregando a Deus adoração, quando Jesus apareceu a ele para dar as revelações ali do livro de Apocalipse. A Bíblia não relata, Paulo não fala, em que situação específica ele estava de consagração para que ele fosse arrebatado, Arrebatar significa arrancar, irmãos? Arrancar com violência, arrancar com força. E Paulo foi arrebatado e levado aos céus. E lá ele falou que ele ouviu coisas que são indizíveis, ou seja, que não conseguem e não podem ser ditas por ninguém. Eu nem imagino aquilo que Deus revelou a Paulo, Não adianta você tentar especular também, porque não tem aonde é dito isso. Em nenhum livro da Bíblia, em nenhuma outra carta que Paulo falou, Paulo não tocou mais nesse assunto, mas eram coisas importantes, com certeza, para o ministério de Paulo. Deus não está interessado em revelar a você aquilo que você quer saber. Deus está interessado em revelar a você aquilo que você necessita saber. Eu gostaria de saber um monte de coisas da minha vida, que Deus sabe, Chegar na presença de Deus, Senhor, conta aí, vai, conta aí, fala aí. Não adianta, Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir, que você necessita ouvir, e você se acostume com isso. Sabe por quê? Deus não é o nosso escravo, Deus é o nosso Senhor. E Deus, Ele fala a você na medida em que você consegue discernir, ouvir, entender, e que aquela palavra que Ele fala a você será útil para algo na sua vida. Às vezes a gente entra na presença de Deus, às vezes a gente está... todo ser humano, o ser humano é tudo igual, irmãos? Deus criou o homem, e as características das emoções do ser humano são iguais, Todos nós temos as mesmas emoções, uns mais acerbadas e descontroladas que outros, mas todos nós temos as mesmas emoções, e eventualmente a gente fica triste, e a gente chega na presença de Deus, buscando o colo do Senhor, e chorando, na presença de Deus, e clamando a Deus, e falando palavras ali, que representam o nosso sentimento naquele momento de angústia, tristeza, E a gente quer ouvir de Deus uma palavra consoladora, a gente quer ouvir uma palavra de Deus, uma palavra motivadora, exortativa, E quantas vezes Deus, justamente nesse momento, Ele fica quieto. Justamente nesse momento, Deus fica quieto e não faz aquilo que você necessita. E nós devemos compreender e entender que muitas vezes aquilo que nós necessitamos, Deus já falou. Deus já falou na sua palavra, Deus já falou na Bíblia, Deus já falou insistentemente, muitas vezes contigo, às vezes. A palavra que você quer ouvir, Deus já falou. Quando Deus não fala contigo, ou é porque Deus já falou contigo e você se nega a ouvir, se nega a cumprir e se nega a obedecer, ou é porque não chegou a hora ainda de Deus falar contigo. Talvez você precise oferecer mais a Deus, talvez você precise
mudar para que Deus possa se revelar a você e fazer cumprir o poder da palavra dele, porque Deus é santo. Sabe, irmãos, é como esta palavra de Paulo, nós estamos ainda no comecinho da palavra, desses versículos que nós lemos, mas se você olhar a profundidade no final da palavra, você vai entender que a nossa postura deve ser uma postura como Paulo teve, porque, sabe, além das palavras que Paulo fala e que diversos profetas falaram, nós devemos olhar as posturas desses homens, as formas como eles agiram. Nós devemos olhar aquilo que esses homens estão transmitindo de experiência, que eles tiveram com Deus em determinada passagem bíblica. Sabe? Porque o nosso Deus, ele nos ensina a cada palavra que está escrita na Bíblia, não é? Só que muitas vezes o ser humano, ele não, como é que eu vou dizer assim, uma palavra amena para essa situação? O ser humano, ele não está assim, se importando muito em olhar os detalhes daquilo que acontece na palavra de Deus. Ele quer prestar atenção e dar ouvidos nos versículos lindos e maravilhosos que existem na palavra, mas nos ensinos muitas vezes que são inerentes à palavra e às experiências que o homem teve com Deus. Muitas vezes as pessoas perdem o interesse disso e aí não vão conseguir compreender a profundidade da palavra porque perderam algum fundamento e algum ensino daquilo que Deus está falando. Sabe, irmãos, você é uma pessoa de Deus e Deus quer fazer muito mais para a sua vida do que já fez. Ah, pastor, então Deus vai me dar mais dinheiro? Não. Deus quer estar mais próximo de você. Deus quer falar mais contigo. Deus quer que se revelar mais a você. Deus quer que você aprenda mais dele, que você saiba viver melhor com as coisas santas, com as coisas que são dele, que você se posicione melhor neste mundo tenebroso em relação às coisas dele. Sabe, Deus tem interesses pessoais para você, e os interesses maiores de Deus sempre serão no mundo espiritual para fazer cumprir a palavra dele. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Deus quer fazer cumprir a palavra dele na sua vida, quando você verdadeiramente olhar para Deus e entender que ele deve ser o primeiro a ser buscado na sua vida. O primeiro a ser buscado na sua vida. E Paulo teve essa experiência maravilhosa, né, irmão? Você imagina você ser levado aos céus, ver ali coisas incríveis e ouvir palavras que são, assim, difíceis de você dizer para as pessoas deste mundo. E a Bíblia diz que os cuidados de Deus com as nossas vidas, que são iguais aos cuidados que Deus tinha com o apóstolo Paulo, os cuidados de Deus nas nossas vidas neste mundo, faz com que muitas vezes nós passemos situações difíceis. Paulo está dizendo: as minhas experiências foram tremendas e eu poderia me gloriar nelas, mas para que eu não me ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na minha carne. Irmãos, o poder que Jesus delegou ao homem é enorme. Os dons espirituais que Deus entregou ao homem são poderosíssimos. Não existe ser humano neste mundo
Não existe ser humano neste mundo que suportaria todos os dons espirituais de Deus juntos. Porque é muito poder para o homem. É muito poder para o homem. E Deus sabe muito bem disso, que quanto mais experiências o homem tem com Deus, mais o poder de Deus se manifesta na vida dele. Deus sabe disso. Quanto mais você busca, mais Deus entrega. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se revela a você, né? Quanto mais você pede a Deus, mais Deus faz, né? Quanto mais, né, você deseja com que Deus te use, mais Deus te capacita para que você seja usado. E é tanto poder, irmãos, é tanto poder, que se Deus deixasse, né, o homem correria o risco, né, de cair no pecado que Lúcifer caiu, que é achar que é Deus. É intrigante tudo isso, porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Quanto mais Deus faz parte da sua vida, mais poder existe. E o apóstolo Paulo falou assim: eu orei 3 vezes ao Senhor. Eu orei 3 vezes ao Senhor para que o Senhor afastasse de mim esse emissário de Satanás. Ele chamou de emissário de Satanás. O espinho na carne, emissário de Satanás, né? E ele falou: eu orei a Deus para que Deus afastasse de mim esse emissário de Satanás. E aí, irmãos, existem diversas teorias teológicas, né, a respeito do espinho na carne, né? Uns falam que era uma doença, uns falam que Paulo tinha malária, outros falam que Paulo tinha problema na visão, e tinha mesmo, porque em outro livro, em outra carta de Paulo, ele falou isso, tinha problema de visão, né? Outros acham que eram as perseguições que os judeus, né, faziam em relação a Paulo, né? Eu, particularmente falando, né, na humildade, né, do meu entendimento, irmãos, eu penso que era algo assim, que se manifestava a Paulo de forma repetitiva e de tempos em tempos, né? De tempos em tempos eu penso que aquilo que perturbava Paulo acontecia, porque ele falou, né? Porque ele falou assim: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu penso, irmãos, sabe, que era algo repetitivo que acontecia na vida de Paulo, que o incomodava e incomodava muito, e muitas vezes fazia com que ele fosse uma pessoa assim que fosse impedida por essas situações de executar algo, porque era algo que incomodava, né, e que impedia que Paulo se exaltasse, ou seja, né, ele queria fazer algo e não conseguia, ele buscava a Deus, né? Então ele buscava a Deus de forma humilde, ele buscava a Deus buscando ali, né, a solução de Deus, e Deus não fazia nada, né, para que ele entendesse que ele dependia de Deus, independente do poder, independente da unção, independente
independente dos dons, independente da manifestação de Deus, independente das revelações de Deus, Deus dizia para ele: você depende de mim. Deus dizia para ele: olha, sem mim você não vai conseguir. Olha, sem mim você não vai chegar aonde você deve chegar. E assim as nossas vidas, irmãos, sabe? O homem não pode se ensoberbecer em relação a Deus, achando que são super-homens, homens perfeitos espiritualmente, porque todos nós temos as nossas fraquezas, porque todos nós dependemos de Deus para tratar as nossas fraquezas. E é interessante, irmãos, pense bem, existe uma tendência humana a buscar a Deus num momento de luta, num momento de dificuldade. E nos momentos de alegria, essa tendência, ela diminui. A tendência, não deveria ser a atitude, mas a tendência diminui. Por isso que Paulo fala, que quando estou fraco é que estou forte. Porque quanto mais fraco Paulo estava nas suas necessidades, mais ele buscava o Senhor e se tornava forte espiritualmente. E nós, irmãos, Deus não vai fazer diferente para nós. Deus não vai fazer diferente para nós. Deus sabe a medida que você necessita, de luta, para que você possa se posicionar em relação às coisas que são de Deus. Olha, irmãos, você que tem um chamado de Deus, você que sabe que Deus tem um propósito na sua vida, ministerialmente falando, você cuide de cumprir aquilo que Deus deseja que você faça. Porque senão o Senhor Deus, Ele virá e vai querer que você conserte a sua vida, para que o propósito de Deus se cumpra em você. E o tratamento de Deus sempre vai ser buscando que você se consagre e busque a Ele. Aí talvez você fale assim: eu não quero, porque eu vou ter que gastar mais tempo nisso. Eu não quero, porque eu vou deixar de passear. Eu não quero, porque eu vou deixar de ter o lazer. Eu não quero, porque a minha família vai ser prejudicada. Irmãos amados, Deus nunca vai fazer coisa errada para você. Deus nunca vai querer que você faça algo que vai prejudicar a sua vida, a sua família, que Ele te deu para você cuidar. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar da sua vida. Deus vai cuidar da sua história. Deus vai cuidar de tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos para você cuidar, inclusive do ministério dele, se você deixar. Inclusive do ministério dele, se você deixar. Quando as pessoas anulam, as coisas que são de Deus na sua vida, o que será das outras coisas? O que será das outras coisas na vida da pessoa, se as pessoas estão anulando as coisas de Deus na sua vida, os desejos de Deus na sua vida, os propósitos de Deus na sua vida? Sabe, irmãos, não existe senso e não existe, é uma loucura, é uma loucura determinadas situações que acontecem nas vidas. Para mim é loucura, e é loucura, sabe? Os irmãos sabem que boa parte até me aposentar do meu trabalho secular, eu fui pastor e trabalhava, e tinha minha família. Saía da igreja meia-noite, porque as pessoas queriam conversar e receber oração,
e não tinha um pastor durante o dia para fazer isso, porque eu trabalhava, e eu saía meia-noite, e os meus filhos pequenos, eu ia atender as pessoas, visitar os lares, os casais à noite, e saía dos lares, às vezes de madrugada, e os meus filhos pequenos. E Deus cuidou da minha vida ministerial, Deus cuidou do meu trabalho, e Deus cuidou da minha família. Porque esse é o Deus que nós servimos. Porque esse é o Deus da resposta. Porque este é o Deus, sabe, que honra as nossas atitudes em relação a Ele, né? E eu sempre falo aqui, às vezes chegava do trabalho, passava em casa e comia uma banana para ir para a igreja. Pedia para a Rosana, pega uma banana aí para eu comer, porque não dava tempo. Porque não dava tempo de jantar e de comer alguma coisa que não fosse dentro do carro, porque eu tinha que estar na igreja. Durante a semana. Sabe, irmãos? As pessoas, elas às vezes, elas estagnam a sua vida em todos os sentidos, por conta da cegueira espiritual, que elas mesmas colocam nelas. Que elas mesmas colocam nelas. E nós, sabe, nós como igreja, nós devemos seguir um parâmetro. E o parâmetro é o parâmetro de Deus. Não é o parâmetro da nossa vida. Irmãos, eu tô, como é que eu vou dizer para os irmãos assim? Eu estou enrolando a minha aposentadoria na igreja há muito tempo. Porque eu estou esperando o Senhor Deus falar para mim. Para. E enquanto Ele não fala, eu tenho temor suficiente para prosseguir. Eu tenho temor suficiente, sabe, para continuar, nem que for necessário me arrastar, mas enquanto Deus, Ele não, durante uma oração, durante a minha busca, Ele não determinar, eu sei que eu vou sofrer as consequências de uma atitude equivocada. De uma atitude errada. E os irmãos sabem, né, irmãos? Para eu me aposentar da igreja, não é necessário, eu não recebo nada da igreja, nunca recebi salário de igreja, então, materialmente falando, não tem consequência nenhuma para mim, mas espiritualmente tem muita consequência. Tem muita consequência. E nós, irmãos, se nós não nos posicionarmos verdadeiramente em relação a Deus, porque as pessoas falam, eu tenho fé. As pessoas falam, não, eu honro a Deus com as minhas atitudes. As pessoas falam, que amam a Deus acima de todas as coisas. E Deus conhece a verdade. Não existe homem que consiga julgar o homem de forma verdadeira como Deus. Deus conhece a verdade do homem, ainda que você fale que você é fiel, ainda que você fale que você ama a Deus acima de todas as coisas, ainda que você se ache assim, o super homem em relação a Deus, Deus sabe a verdade. E Deus saberá julgar sempre
a verdade, né? E nós, devemos nos sujeitar a Deus, compreender isso e fazer aquilo que Deus manda na Bíblia. Você deve ser obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aí, irmãos, Paulo falou, né, conforme nós já dissemos aqui, de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha o que Paulo falou. Olha, nas minhas fraquezas é que o poder de Cristo se manifesta. Nas minhas fraquezas é o que aonde o poder de Cristo se manifesta. Ou seja, nas lutas dele, na perseverança dele, nas palavras dele. Paulo falou assim, né, citando Paulo falou certa vez, citando, né, um trecho dos Salmos, não lembro que salmo que é, ele falou assim, eu criei, por isso eu falei, né? Nós pregamos aquilo que nós cremos. Nós pregamos aquilo que nós cremos. Paulo falou isso. Eu criei, por isso eu falei. Por isso eu prego a palavra, ele falou. Porque eu creio na palavra. Como você vai pregar a palavra se você não crê na palavra? E se você não crê na palavra, você não segue a palavra. Porque você não consegue defender a palavra na sua própria vida. É algo interessante, né, irmãos? Porque, olha só, o homem ele tem que ser tão verdadeiro em relação a Deus, ele tem que ser tão verdadeiro em relação a Deus, que ele tem que chegar na presença de Deus e saber aquilo que ele não está conseguindo cumprir, não se enganar. Ele tem que saber aquilo que ele não está fazendo da forma correta, para que ele possa mudar. E eu me lembro, irmãos, vou citar um exemplo do que eu estou tentando transmitir para a igreja. Eu me lembro que, quando eu era novo convertido, eu via aquela adoração na igreja, aquela manifestação maravilhosa dos membros da igreja durante os louvores, durante a pregação da palavra, né? E eu falava para Deus assim, falava, Senhor, eu não consigo dizer que eu te amo, porque eu não sinto que eu te amo. Eu dizia para Deus isso. Eu vejo tanta adoração, e eu vou dizer de novo, eu era novo convertido, irmãos. E aquilo me intrigava, sabe? Porque eu queria ser verdadeiro. Eu queria ser verdadeiro, mas se eu falasse aquela palavra, eu não estaria sendo verdadeiro porque eu não sentia aquilo. Eu não sentia aquilo. Sabe? Quantas pessoas estão falando, sabe? E estão mentindo. Estão mentindo. Muito melhor é você chegar na presença de Deus e falar, Senhor, eu não consigo fazer isso. Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, Senhor. Não adianta eu falar porque eu não estou conseguindo, então me ajuda. Porque foi o que eu fiz. Eu cheguei na presença de Deus e falei, Senhor, eu não consigo falar isso, mas eu quero falar, mas eu não quero falar, não quero abrir a minha boca, eu quero que o meu coração fale, porque para mim não tinha sentido eu falar, né? Se eu falasse, né, era a mesma coisa que eu não falasse, eu me incomodava com aquilo. Sabe, me incomodava, sabe, em poder falar, eu queria fazer, eu queria proceder, mas eu não, sabe, eu sabia que era uma mentira. E tudo que é mentira não vem de Deus, vem do diabo. E Deus foi transformando a minha vida, irmãos. Deus foi transformando a minha vida, E hoje eu posso encher a boca, né? E dizer, Senhor, eu te amo.
Senhor, eu te amo. Eu posso publicar isso no mundo espiritual e Satanás não vai poder dizer que eu estou mentindo. Ninguém vai poder dizer que eu estou mentindo. Sabe? E aquilo se transformou numa verdade. Aquilo que poderia ser uma mentira se transformou numa verdade. E eu penso, irmão, sabe? Que enquanto a igreja viver mentiras, viver de aparências, viver de mentiras, Deus não vai se manifestar. Nós estamos aqui em poucas pessoas. Muitas pessoas mais estão me ouvindo e ouvirão pela internet, sabemos disso. Sabe, irmãos, mas nós que estamos aqui, a capacitação que Deus tem para a igreja, que eu falei aqui para vocês, que nenhum homem suporta todos os dons de Deus. Mas todos os dons de Deus devem fazer parte da igreja. Todos os dons de Deus devem fazer parte da igreja. Qual dom você tem? Todos os dons. Dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de cura, né? Todos os dons têm que fazer parte da igreja, porque nós somos um corpo, sabe? Cujo cabeça é Cristo. Se falta um pedaço do corpo, vai fazer falta. E às vezes, uma parte do corpo tenta suprir aquilo que está faltando, mas ela nunca será perfeita. Sempre será uma adaptação. Sempre será uma adaptação. E você sabe por quê? Existe esse quadro terrível nas igrejas, porque as pessoas não buscam os dons espirituais. As pessoas às vezes pedem para Deus, mas não buscam. As pessoas às vezes pedem para Deus, mas não querem ser usadas por Deus no dom que Deus pode dar. Sabe, eu não consigo imaginar um cristão que não deseje um dom espiritual de Deus. Eu não consigo imaginar um cristão que não deseja um dom espiritual de Deus. Mas tem um monte de cristãos que não desejam o dom espiritual de Deus. Um monte. Que não estão nem aí com os dons espirituais de Deus. Que não buscam, porque o dom não é para ele, é para o outro. Né? O dom é para o outro. O dom é para o irmão, não é para ele. Vai ser usado por Deus para abençoar o outro. Então para quê? Eu vou ter que trabalhar, vou ter que ir lá, vou ter que visitar, vou ter que orar, vou ter que perder meu tempo, né? Vou ter que me consagrar, eu vou ter que, sabe, eu vou ter que, né, estar mais tempo na presença de Deus, eu vou ter que, né, abandonar, sabe, os meus prazeres, sabe? É difícil, irmãos.
É difícil você ver uma palavra tão espiritual dessa que Paulo falou. Tão espiritual, sabe? E você encontrar a distância tão grande daquilo que deveria estar acontecendo com o povo de Deus, né? E Paulo, ele deu uma palavra de conforto para nós ainda no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. E Paulo, ainda no capítulo 11, versículo 3, diz assim: são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de vida muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede e em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Você viu Paulo falando, né? O homem que foi levado ao céu e recebeu revelações maravilhosas, passou por tudo isso e ainda assim se preocupava com a igreja. A preocupação dele não era receber a recompensa dele neste mundo, mas era receber a recompensa de Deus no mundo vindouro. E ele estava disposto a suportar todas as coisas neste mundo, para que ele pudesse alcançar a vitória do ministério dele, da vida dele, da vida dele. E olha, irmãos, em todas essas circunstâncias que Paulo falou, né, Deus estava com ele. Mas Deus deixou que todas essas coisas acontecessem, sabe, para que Paulo pudesse, sim, ser fortalecido no poder de Deus e ter as revelações que Paulo teve para edificar a nós. Para edificar a nós. Porque na fraqueza dele,
o poder de Deus se manifestava na vida dele. Então, suporte as suas lutas. Creia que Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação maior do que aquela que nós não possamos suportar. Você confie em Deus, porque Deus estando ao seu lado, você será vitorioso. Daniel foi lançado na cova dos leões e viveu a glória de Deus lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente e puderam viver a glória de Deus lá dentro. Jesus foi chicoteado, Jesus foi crucificado, mas Deus estava com ele e recebeu a vida eterna. Jesus foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e Satanás veio e ofereceu pão. Ele resistiu, e a Bíblia diz que o diabo fugiu dele, depois de tentar por 4 vezes derrubar Jesus. E a Bíblia diz que depois que Satanás fugiu da presença dele, vieram os anjos e entregaram pão a ele. Que nós suportemos as nossas lutas, que nós perseveremos na nossa fé, porque a recompensa vai vir. Depois que você provar a sua fé em relação a Deus, a recompensa vem. E você não precisa ser suprido por Satanás, porque nós somos supridos por Deus. Que Satanás virá te oferecer, só que ele virá te oferecer aquilo que você precisa em troca da tua fidelidade a ele. Mas nós não negociamos com as trevas, porque nós vamos receber a nossa recompensa de Jesus. Tudo o que nós necessitamos vem de Jesus. Feche seus olhos agora. Chegou a hora de nós orarmos. Irmãos, parece uma mensagem dura, mas é uma mensagem exortativa. Parece uma mensagem, sabe, de condenação, mas é uma mensagem de ensino. Deus quer te ensinar. Deus não quer que você viva mentiras, sabe, irmãos? Não adianta você viver mentiras. Não adianta você ser um cristão meia boca. Não adianta você ser um cristão superficial. Não adianta. Periga você perder a sua salvação, inclusive, sabe? Periga você perder a sua salvação, porque Deus, Ele não quer a superficialidade. Deus quer que Ele seja o mais importante na sua vida, sabe? Eu penso que parte da igreja, boa parte da igreja, não estou falando dessa igreja, irmãos, da igreja de Cristo, boa parte da igreja vai se perder no inferno. Vai se perder no inferno. Sabe por quê? É simples. Porque ignora e deixa de cumprir o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. A igreja ignora o primeiro mandamento de Deus, e é o mandamento mais importante. Jesus falou que é o mandamento mais importante. Jesus falou, toda a lei se resume em 2 mandamentos. Toda a lei, tudo que Deus estabeleceu se resume. Irmãos, ouça o que eu vou falar para você. No dia do juízo não haverá misericórdia. Não adianta a pessoa achar que vai chegar na presença de Jesus e vai receber misericórdia no dia do julgamento.
No dia do nosso julgamento nós vamos receber justiça. Nós vamos receber justiça. A justiça vai ser feita. Sabe? As pessoas gostam tanto. Jesus curou isso, curou aquilo. A mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus e fez isso, fez aquilo, curou o cego. E se esquece que Jesus falou: nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A igreja cristã segue a Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Porque nós seguimos a Cristo. Não é porque nós acreditamos em Cristo. Nós seguimos a Cristo. Filho de Deus, Ricalabassubi Aialacheias, Ribalabalabaxeias, Serebicambalabalabacheias. Senhor Deus, exaltado e rei glorificado, Senhor Deus, Pai, que promove todas as coisas, Senhor. Senhor Deus, que enche as nossas vidas com Teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, que transforma as nossas histórias. Senhor Deus, Pai, que fala aos nossos corações melhor, Senhor, do que qualquer palavra dita neste mundo, meu Senhor. Tu és Deus, Ricalabassubi Aialabacheias, Serebicambalabacheias. Tu és Deus, Senhor, da glória acima de todas as coisas, meu Pai. Tu és Deus, Senhor, que promove todas as coisas, Senhor. Em Ti está a nossa esperança, em Ti está a nossa fé. Em Ti, Senhor da glória, Pai, está a nossa salvação, meu Senhor. Eu rogo a Ti em favor desta igreja, Senhor, em favor deste povo, Senhor. Vem mais uma vez, vem mais uma vez, Senhor da glória, anular, Senhor, Pai, a cegueira espiritual, anular, Senhor da glória, Pai, a cauterização da mente, Senhor. Vem anular, Senhor, a frieza da alma, a frieza do coração, Senhor. Vem anular, Senhor, tudo aquilo que foi construído pelas trevas, meu Senhor. Vem anular, porque a Tua palavra diz, meu Senhor, que Tu vieste, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, meu Senhor. Então desfaça, Senhor, desfaça essas obras malditas, Senhor. Desfaça, Senhor, neste dia, Senhor, estas obras malditas, Senhor. Que caia por terra, Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo impedimento, toda barreira, toda ilusão, toda mentira, toda vida que tenha agido neste mundo até os dias de hoje, Senhor, como uma farsa, farsantes espirituais, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu ordeno, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Senhor Deus, edifica, Senhor, uma igreja sadia, Senhor. Edifica uma igreja, Senhor, da glória, onde o Teu Espírito Santo é o guia, Senhor. Edifica, Senhor, da glória, Pai, nestas vidas que estão reunidas aqui neste momento, Senhor. Edifica, Senhor, a força do Teu poder mais uma vez, Senhor. Senhor, que as breves tribulações, Senhor, se transformem agora, Senhor, em glória, da glória do Filho de Deus sobre estas vidas, Senhor. Papai, que as leves, que as momentâneas tribulações, Senhor, de toda a glória, Pai, agora, Senhor, agora, Senhor, Pai, agora, meu Deus. Oh Deus, manifestem o Teu poder nestas vidas e que a fé seja aumentada, meu Senhor. Que a fé seja aumentada, Senhor, de toda a terra. Dessas vidas que me ouvem aqui, Senhor, esta manhã, meu Senhor. Das vidas que me ouvem aqui esta manhã, meu Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai. Fortalece este povo, Senhor.
Fortalece este povo com o teu poder nesta manhã, Senhor. E teu povo, Senhor, se incline diante de ti mais uma vez, para, Senhor da glória, proclamar e dizer diante de ti, de forma verdadeira, e que as tuas atitudes mostrem a sua forma, a sua fala verdadeira, Senhor, e possam dizer: eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Deus. Ricalabasubia e alabacheias. Ribalaixaramamaias, terebecambalabachuriambaricambalabacheias. Oh Deus, Deus, glorifica o teu nome no meio deste povo, Senhor. Glorifica o teu nome no meio da tua igreja, Senhor da glória. Glorifica o teu nome, Senhor da glória. Que o inferno seja abalado nesta manhã, Senhor. Que o inferno seja abalado esta manhã, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, Deus exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus. Que haja cura espiritual agora, para a glória do santo nome de Deus. Que haja cura, que haja cura, que haja cura, que haja cura espiritual agora, em nome de Jesus, o Filho de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado. Para que o nome de Deus seja exaltado e seja glorificado, meu Senhor. Deus vivo e Rei deste lugar. Deus vivo e Rei deste lugar. Mais uma vez eu abençoo a tua igreja, Senhor. Mais uma vez eu abençoo, Senhor. Eu abençoo este povo, Senhor, para anular toda a seta do diabo, para anular toda a artimanha das trevas, para desfazer todo o laço maligno, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do nosso Senhor e do nosso Salvador, e do nosso Salvador. Aleluia, graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor com um cântico, irmãos. Nós vamos interceder nos pedidos de oração e vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Precisamos